Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês os mandamentos de uma boa redação. O que é preciso para se escrever uma boa redação? Dicas de como se escrever uma boa redação, seja para o Enem, seja para algum concurso público. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos iniciar. Bom, a primeira dica que eu deixo aqui é: evite esnobar, evite escrever difícil, complicar. Então, não busque e não se preocupe em demonstrar cultura e conhecimento excessivos. Lembrem-se que as boas e valiosas coisas, elas são simples. Então, os grandes sábios são simples. Então, não tente neologismos. Use palavras comuns, mas sem cair no lugar comum. Então, apenas recorra a um termo menos conhecido se ele se ajustar melhor no texto que um termo usual. Nunca, jamais use palavrão, pelo amor de Deus. Criticar, fazer críticas às universidades, às autoridades, às instituições, isso não dá pontos. Faça críticas, mas faça críticas construtivas. Então, mostre os erros e aponte soluções. Não seja um negativista. Em tudo há um lado bom, em tudo há um lado ruim. Então, aponte alternativas, saídas, soluções. Não fique sendo negativista. Então, sugira métodos e maneiras de solucionar as dificuldades sociais. Então, assim, a maioria dos temas do Enem e dos concursos versa sobre problemas sociais. Então, eles querem saber o nosso posicionamento. Evite definições. Por quê? Porque elas são perigosas. Dado um tema como o aquecimento global, a maioria tende a sair definindo. O aquecimento global o aquecimento global e o aquecimento global é. O ponto final. Não esqueça o ponto final. Esquecer o ponto final denota desleixo. Não esquecer de colocar a inicial maiúscula de período. Por favor, não esquecer. As letras maiúsculas nos títulos. Nomes próprios. Iniciais maiúsculas, tá? Estrangeirismo. O emprego de vocábulo que não pertença ao nosso idioma, ele só pode ser feito quando não haja, na língua portuguesa, palavra de sentido correspondente, tá? Como, por exemplo, um termo técnico. Se for usada, a palavra ela deve vir entre aspas ou grifadas. O eco, evite. Por favor, evite. É a rima na prosa. Por exemplo, Margarida levou toda a vida esperando o amor de sua vida. A gíria, por via de regra, não se deve, por via de regra, não se deve usar. A menos que se trate de um diálogo e entre como transição da linguagem de nível coloquial. O uso da gíria é interpretado como uma pobreza vocabular. Não abreviar as palavras. Escreva todas as palavras por extenso, a menos que se trate de palavras abreviadas já consagradas. Eu sei que todo mundo gosta de abreviar as palavras nas conversas de WhatsApp, mas em uma redação, não, tá? Escrever todas as palavras por extenso. Evite repetir palavras. Use sinônimos.
Existem repetições que enfatizam, fora o caso intencional da ênfase, repetir revela pobreza vocabular ou desleixo. Exemplo de uma repetição enfática. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. Não escreva demais. No caso de não limitarem o número de linhas, não vá além de 25. Então, também não escreva de menos. Não fique enchendo linguiça. Então, a falta de ideias, não fique repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Isso é redundância. É melhor poucas linhas bem redigidas a muitas mal escritas. Não aumentar o tamanho da letra. Aumentar o tamanho da letra para dar a impressão de que escreveu bastante ou uma letra muito pequena, também não pode. Não se desculpe, não fique se desculpando dizendo que escreveu pouco, porque o tempo foi curto ou que é a primeira redação. Evite cacofonia, palavra de sentido obsceno, ridículo. Se o pensamento é novo, o período é novo. Lembrem-se, não misturar no mesmo período ideias que não se completam. Ideia nova, período novo. Entretanto, não significa parágrafo novo. Oração subordinada sem principal. Não diz absolutamente nada. Se há subordinada, tem de haver principal. Veja se entende alguma coisa. Quando Joana chegou, porque tinha visto um homem quando ela não conhecia. Mas e agora? Quando Joana chegou, porque tinha visto um homem que ela não conhecia, desandou a chorar. Especialmente, tome cuidado com os períodos muito longos. Eles resultam confusos e são propícios a períodos incompletos. Certo? Então, agora eu vou trazendo para vocês 2 exemplos de redação. Uma para o Enem, a outra para concurso público. Essa para o Enem é um exemplo de redação escolar. Ela é belíssima, eu amei ela. Muito bem redigida, muito bem feita. E ela diz assim, o livro: tenho amigos como ninguém os tem melhores. Moram em minha casa, mas ocupam muito pouco espaço. Estão todos no escritório e de lá não saem se eu não quero que saiam. Nunca são inoportunos. Não pedem coisa alguma e assim nenhum incômodo me dão. Quando quero que falem, falam, mas só fala um de cada vez. Quando estou triste, me divertem com histórias alegres. Quando estou bem disposto e quero passar o tempo, fazem-me narrações de viagens interessantes. Informam-me da história dos diversos povos, falam-me de animais, de plantas, de 1000 coisas diversas. Respondem a tudo quanto lhes pergunto, sem precipitação, com calma, de modo que eu fique sabendo bem. E, quando não sabe, pergunto a outro. Raras vezes fico sem resposta. Depois que saí da escola, foram eles que me ensinaram quase tudo o que eu tenho aprendido. Nunca se cansam de falar e nunca falam demais. E como dão pouco incômodo, imaginem que eles não comem, não bebem, não dormem e por isso não precisam de mesa, nem de cama, nem de copos, pratos e talheres. Nada. Entendo um cantinho para estar, não lhes falta nada. Mas ainda não é tudo. Não gastam roupa e andam sempre bem vestidinhos. É verdade que eu tenho cuidado com eles. São amigos leais, incapazes de uma traição. Para gozar dos imensos benefícios que me prestam, só preciso de uma coisa:
amá-los. Se não os amasse, estou certo de que não lhes ouviria nem mais uma palavra. Seriam como estátuas de mármore que só serviriam para enfeitar a casa. Já adivinharam quem são os meus leais amigos? Se adivinharam, procurem a amizade deles, que não se arrependerão. Belíssima, muito bem feita. Tá aí, o autor está de parabéns. Essa também magnífica foi tida, né, como a melhor redação de um concurso realizado no Recife, e essa é um exemplo de uma redação para um concurso público. E ela diz: o velho navio. Na praia do nosso porto, acha-se, no meio de destroços e ruínas, um pobre velho navio abandonado, posto de lado por não prestar mais. Ele jaz ali, exposto a todas as intempéries. Um dia em que esse bom e fiel servo se aquecia à doce e benigna influência dos relos do astro da primavera, parecia refletir sobre sua morte, sobre sua vida já extinta quase. Lembrar-se também da primavera dos seus anos, rememorar os falos mais salientes do seu passado. Ouvimos, meu Deus, hoje está difícil. Ouvimos-lhe a voz plangente, e aí vai o que conseguimos aprender na sua fala meio articulada e tão fraca. Principiara sua carreira nos estaleiros da poderosa Inglaterra, a rainha das águas. Figura ainda o seu nome no rol extensíssimo de navios construídos por aquela nação. Depois de sair das mãos dos operários ingleses, foi vendida a uma companhia marítima fazendo o serviço entre o velho e o novo continente. Quando, pela primeira vez, sulcou as águas do grande oceano, andava como gigante, altivo e soberbo. Parecia ufanar-se do seu poder e majestade, afrontando a tempestade mais medonha, os escolhos e perigos de toda sorte. Nesta viagem, passou pelo Brasil, a Argentina, descendo depois ao estreito gelado de Magalhães, indo assim mergulhar nas águas do Pacífico e seguindo pela costa da América Meridional até aportar no litoral mexicano. Voltou então pelo mesmo roteiro, efetuando uma comprida e belíssima travessia. Entre os passageiros que levara, os quais eram mais de 1 milheiro, havia missionários, contavam-se vários personagens distintas e numerosos imigrantes. Enfim, ao cabo de 10 ou 12 anos de trabalho, muda ainda outra vez de dono, para tornar a ver além da América. Já se fazia velho o nosso navio, porém desempenhava regularmente a sua tarefa. Foi numa dessas últimas viagens que presenciou um naufrágio. Depois de ter passado o Mediterrâneo e o Estreito de Gibraltar, encontrou-se com uma chalupa, onde estavam algumas mulheres e crianças em estado lamentável. Foram recolhidos a bordo, recebendo os cuidados necessários. Não havia que duvidar, eram náufragos que a custo tinham podido salvar-se da morte. Sem mais informações, o comandante dirigiu a marcha para o lado mais provável do desastre. Viram outras chalupas à mercê das ondas. Ao longe, marinheiros e mais gente lutando contra os horrores da morte que os ameaçava. Enfim, cadáveres flutuando à superfície das águas. Puderam recolher quase 200 pessoas ainda com vida. Tudo isto presenciou ele, cenas de dor e de amarguras, de tristeza e de luta eterna. Cenas que não podem ter descrição, nem deixar de voltar à memória de quem a elas assistiu. Sem a chegada providencial dele, quantas pessoas teriam perecido e agora abençoam seu nome. Mas, após ter atravessado tantos mares, ter feito trabalhos sem conta, este bom servo está para acabar a sua carreira.
Chegara o último ano de serviço e, enfim, a última viagem. Depois de sofrer diversas avarias, foi posto fora de uso, ficando encalhado na praia. É assim que cada coisa dura certo tempo. O homem usa dela, quando ela já não pode mais servir, fica abandonada para sempre. Tudo na terra nasce, vive e morre. Só a alma do homem é imortal. Belíssima, muito bem redigida, muito bem escrita. Parabéns aí. E agora eu deixo para vocês um tema para que vocês possam desenvolver aí de casa a sua redação, para que vocês possam fazer com calma. Então, a prática leva à perfeição. Então, mesmo que vocês não tenham quem corrigir, vão vocês mesmos façam, escolham um tema e desenvolvam constantemente uma redação. Pratiquem, é a prática que leva à perfeição, certo? Então eu deixo aqui essa tarefinha de casa para quem quiser fazer, para quem quer achar interessante esse tema para que você possa desenvolver a sua redação. A inteligência artificial vai dominar o mundo? É um assunto bastante discutido atualmente, que é sobre a inteligência artificial, e eu quis trazer esse tema aqui para que vocês, caso vocês se interessem, caso vocês queiram praticar, eu deixo aí para vocês esse tema. A inteligência artificial vai dominar o mundo? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, escreve um comentário e o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.